Você já sentiu o próprio sangue te expulsar de casa? Esse é o grito silencioso de Hagar, ecoando há milênios nas dunas escaldantes do deserto. Em Gênesis 20 e 21, somos convidados a encarar o lado mais cru da natureza humana. Quando o medo e a mentira se unem para transformar laços de sangue em ferroadas de rejeição. Imagine Sara, princesa de sua própria tenda, dominada pela angústia de perder Abraão para uma jovem escrava. O pavor corrói seu coração como ferrugem, e ela sussurra ao ouvido do marido: "Diga que sou sua irmã." O gesto, aparentemente simples, rasga a fibra da verdade, como quem fere uma pele fina, mas não enxerga a hemorragia interna que se inicia. Pense no frio das palavras que ferem sem sangue. Cada "sou sua irmã" carrega o peso de uma sentença, lançando Hagar ao limbo da falsidade. Abraão, dominado pela insegurança, acata o comando. Abençoados pela promessa de um herdeiro tardio, esquecem-se de que a honra é o alicerce que sustenta qualquer promessa. Sem perceber, transformam Hagar em moeda de troca, intrusa aceitável para proteger seus próprios interesses. Imagine a serva, ajoelhada na poeira, sentindo nas costelas o baque do desprezo. Ela não tem voz, mas o corpo fala. A gravidez a expõe como testemunha viva de um pacto traído. A tenda real de Gerar se torna palco de um teatro macabro. Abimeleque, rei poderoso, deixa-se seduzir pela beleza de Sara, desconhecendo a trama que se estende nos corredores de tendas breves. Hagar assiste, pantomima de servidão, enquanto os guardiões observam sem intervir. Cada olhar é um açoite, e Ismael, ainda no ventre, já sente a vibração de um confronto de vontades, a promessa de vida arrancada de suas raízes. Você já carregou o peso de um segredo que ameaçava destruir tudo ao seu redor? O rumor corre como fogo no capim seco até atingir os sonhos de Abimeleque. Deus intervém num sonho. Você tocou a mulher de outro, clama a voz que não se cala. A corte acorda sob o silêncio atônito de uma mentira revelada. Nas primeiras luzes do dia, Sara desce ao pátio, o rosto pálido como a lua, e Abraão, despido de coragem, confessa o engano. A prisão social que Hagar experimentou em silêncio agora irrompe em confessionário real. As mentiras não se apagam com ordens, elas brotam de novo como ervas daninhas. Hagar, até então peça muda no tabuleiro de vaidades, permanece na sombra, invisível até o instante em que a gravidez desnuda sua condição de escravo privilegiado. O silêncio se rompe, mas não em solidariedade. Ouve-se a voz de Sara, áspera como seiva amarga, exigindo solução. A ferida se abre de vez, o doloroso desfecho exige uma expulsão sem remorso. Mãe e filho, ainda unidos pelo cordão que a mentira não conseguiu cortar, são lançados ao deserto sem abrigo, sem remissão. O calor os abrasa sem piedade, o vento chicoteia como um açoite infernal. Sinta o solo escaldante sob pés descalços. Visualize o choro de Ismael ecoando na vastidão. Um lamento tão puro que rasga o véu do silêncio divino. E Hagar, fracturada pela covardia alheia, carrega no peito a fúria de um amor que teme pelo futuro de seu filho. No limiar do desespero, mãe e filho cavam na areia, buscando uma água que não existe, até que os pulmões de Hagar mal suportam o grito de sede que lhe explode na garganta.
é o ápice da angústia. Cada segundo de silêncio é a sentença de morte de Ismael. No instante em que a esperança se desfaz em pó de ódio, uma voz corta o inferno de areia. Hagar, não tema. Deus ouviu o clamor do menino. Surge um anjo, inesperado como trovão num deserto sem nuvens. Os pés de Hagar tremem e suas mãos quase caem no vazio. O mensageiro aponta para o chão seco e ordena: abra os olhos para o milagre escondido. Descreva a cena. O sol, implacável, desenha sombras curtas. Os ares parecem moles, como se a atmosfera inteira fosse uma mancha de lava. Hagar, sem saber se o ar virou sua prisão, estira as mãos e arranca punhados de terra. Impelida por uma fé que ainda não sabe nomear, a pá rasga o silêncio e, num suspiro da criação, nasce um fio de água, cristalino, gotejando promessa de vida. A transformação se dá num piscar de olhos. O deserto, testemunha de tantos juramentos quebrados, agora brinda a sua redenção. Hagar e Ismael saciam a sede, e cada gole parece rasgar as amarras da dor. Sinta o contraste. Minutos antes, a morte era uma companheira íntima. Agora, um sopro de vida flui como veia reaberta. Mas o milagre não é só físico. É revelação de que, mesmo no abandono, existe um propósito maior. No rosto mirrado de Ismael, Hagar enxerga não a dor do desterro, mas a centelha de um futuro que escapa do molde humano. Você já encontrou um sopro de esperança no momento em que tudo conspirava para te enterrar vivo? Enquanto Ismael, saciado, sorri pela primeira vez, Hagar sente o coração bem próximo de sua alma. Lá dentro, as feridas começam a cicatrizar, saradas por cada gota de água que cai. A fé, antes temerosa, agora se enraiza, revelando que o maior milagre não é apenas sobreviver, mas renascer em meio à ruína. Com o estômago de Ismael cheio e seus braços exaustos apoiados na água, Hagar ergue o filho aos braços e olha para o céu. O horizonte, antes cinzento de desalento, agora exibe tons suaves de fogo poente. É ali que surge a visão do futuro. Um povo que se ergue das cinzas do exílio, conduzido pela memória de um milagre. Narrar o peso dessa revelação, caravanas que cruzam dunas, tribos que deslizam sobre areias vermelhas em jornada de descoberta, reis que descem de corcovas de camelos imponentes, todos ligados por um ancestral que, expulso de casa, tornou-se fundador de nações. Cada passo dos descendentes de Ismael é brado de resistência, lembrando que a rejeição pode ser semente de algo grandioso. Traga reflexões íntimas. Quantas vezes recusamos nosso valor por medo de não pertencer? Quantas promessas se perdem na mentira, quantas curas morrem na angústia de um coração ferido? A história de Hagar nos confronta com a pergunta: é possível transformar o vazio do exílio em trampolim para a glória? No silêncio do poço, Hagar fez mais do que salvar seu filho. Ela salvou a si mesma do desespero. Esse ato, narrado como folheto de esperança, nos lembra que mesmo quando somos reduzidos ao nada, existe em nós a centelha da criação. Chegamos ao ápice desta jornada. Após fugir, renascer e vislumbrar um povo novo, resta a pergunta mais difícil. E você, onde se encontra? Em que deserto da vida sua alma clama por socorro? Talvez hoje você carregue a ferida de uma rejeição que nunca sarou, ou o peso de um segredo que corrói o peito. Encerre com tom reflexivo.
Cada um de nós é Hagar em potencial, exilado de sonhos, expulsos de lares invisíveis e, às vezes, condenados a vagar no deserto da própria mente. Mas o poço que surge sob nossas mãos é a prova de que há águas ocultas, botões de esperança enterrados no solo mais árido. É um chamado a escavar, a perseverar, a confiar, mesmo quando tudo ao redor grita desista. Finalize com um CTA contundente. Se esta história ressoou em sua alma, se você carregou nos olhos o peso da rejeição e sentiu a fagulha de um renascimento, escreva "Eu renasço" nos comentários. Compartilhe seu testemunho e ajude outros a encontrar o poço escondido em seus desertos, porque no fim somos todos exilados em busca de redenção, e só juntos podemos acender a chama que desafia o próprio apocalipse do coração.